Bom, provavelmente não existe lugar melhor no mundo para falar sobre esse assunto a não ser aqui, em Nova York. A não ser Singapura e também Hong Kong, né, onde a gente vê que o nível de riqueza ali são extremamente altos, né, e também as pessoas esbanjam demais. Nova York também não fica muito para trás. Isso porque está concentrada a maior parte da cultura mundial aqui em um único estado, né? Ia falar uma cidade, mas o estado de Nova York é gigantesco, não é somente Manhattan, Brooklyn, Queens e também o Bronx. Existe um estado inteiro que compõe toda essa riqueza. E aqui estão alguns dos maiores bancos do mundo, algumas das maiores empresas, alguns dos maiores investidores e também uma cidade onde bilhões de dólares mudam de mãos todo santo dia. E uma coisa mais curiosa sobre Nova York é que, enquanto tudo parece estar funcionando perfeitamente, existe uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo que afeta diretamente aquilo que move não somente essa cidade, mas também o próprio Estados Unidos, nosso Brasil e qualquer outro país no mundo que não esteja tanto ligado indiretamente ou quando estejam ligados diretamente a essa guerra. Isso porque o dinheiro entra nessa equação também. Quando as pessoas ouvem falar em uma guerra entre Estados Unidos e Irã, a maioria das pessoas pensa em uma única coisa: bombas, mísseis, soldados e até tanques de guerra. Mas existe uma guerra que acontece antes mesmo do primeiro tiro. A guerra econômica e também a guerra da influência. Porque atualmente, né, a guerra não é igual antigamente que a gente via reunião, né, de muitos soldados ali, onde muitos eram convocados e mandados para campos de trincheira e diversas outras coisas, né? Agora é uma guerra moderna, que não é somente sobre conquistar aquele território. É sobre controlar todos os recursos, rotas comerciais, energias e até mesmo a própria moeda daquele país ali para principalmente ganhar influência. Por quê? Hoje em dia a influência compra diversos aspectos. Você pode ver Virgínia, Vinícius Júnior, esses influencers que tem milhões de seguidores aí no Instagram. Você acha que eles não podem comover uma nação toda para, seja política ou algo do tipo assim, para fazerem eles mesmo ganharem benefício com isso? É claro que pode. Agora imagine uma nação que também pode dominar essa narrativa de influência e poder, sei lá, influenciar cada cidadão do mundo a acreditar no que eles querem passar para vocês. Porque, como eu falei para vocês, a guerra moderna não é sobre conquistar território, é sobre controlar recursos. E existe algo que eu acho muito interessante, dependendo de onde você nasce, dependendo de qual canal você assiste e dependendo também de qual país você vive, você pode receber uma narrativa completamente diferente sobre o mesmo acontecimento que está acontecendo aqui. Nos Estados Unidos, né, você pode estar ouvindo uma explicação, na China outra, isso porque a rivalidade do Ocidente com o Oriente são extremamente distintas, como todos sabem, né? Você escuta alguma coisa aqui no Oriente, seja nos Estados Unidos ou até mesmo morando na América Latina em geral, você pode escutar uma narrativa que defina que é totalmente pró os Estados Unidos. Agora, quando você vai para a China, você vai estar escutando diretamente algo que é ligado, relacionado de bom para a China, né? Isso porque o governo de lá dita todas as notícias para eles e, tipo, para influenciar totalmente a soberania deles, né? Eles querem que a população acredite na narrativa deles. Isso também acontece aqui no Ocidente de uma forma meio que discreta, sabe? Nada passa somente batido. Cada país, né, pode contar os acontecimentos através da sua própria visão de mundo, dos seus próprios interesses e até mesmo dos seus próprios objetivos. E antes que alguém pense que isso significa que tudo é mentira, não é isso. A questão é entender que a informação também faz parte de uma disputa. E em momento de conflito, né, quem controla a narrativa muitas das vezes influencia como as pessoas enxergam aquela realidade que aquele país quer passar para você. Mas hoje eu não quero fazer um vídeo somente para discutir quem é o mocinho, quem é o vilão, quem é que tá certo e também quem é que tá errado. Porque existe uma pergunta muito mais importante que vai muito além disso, sabe? É quem é que vai pagar toda essa conta que está acontecendo no nosso mundo atualmente. Porque existe uma coisa, né, que quase ninguém percebe. Grandes decisões são tomadas por pessoas extremamente poderosas. É, Normalmente chegam na vida das pessoas comuns de uma forma muito simples, entende? Assim como muitos políticos que estamos chegando perto dessa época de eleição. Vai bater na sua porta aí, vai te oferecer dinheiro para votar nele, enfim. A gente sabe muito bem como funciona esse trambique de político que ronda principalmente nosso próprio Brasil atualmente, né? Isso porque, influenciando pessoas, como podemos dizer, mais simples, né? Afetará no preço tanto no mercado, no aluguel, na gasolina, no valor até mesmo do próprio dólar, né? Que para pessoas assim como eu, que gostam de viajar ao mundo, impactam demais no nosso bolso de viajante, seja porque a gente escolhe estar ganhando em uma moeda como o nosso próprio real, ou você, tipo, elimina o real totalmente da sua vida e foque somente em ganhar em dólar, sabe? Algo que é extremamente difícil até mesmo para muitas pessoas escolherem essa questão, né? Muitas vão estar presas ali na própria CLT e
não, tipo, não vai ter escolha a não ser ganhar o que eles ganham atualmente na CLT e ficar naquilo dali pra vida toda, sabe? Mas existe possibilidade de você pular pro outro lado, tá focando no seu próprio empreendimento e tá partindo pro dólar. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês. E sim é sobre, tipo, como isso pode estar afetando até mesmo numa passagem de ônibus, né? E também no quanto que vai sobrar no seu bolso no final do mês. Você pode estar sentado no Brasil, pode estar até mesmo aqui nos Estados Unidos, pode estar em qualquer lugar do mundo. E mesmo assim, né, uma decisão tomada a milhares de quilômetros pode mudar o quanto seu dinheiro consegue comprar uma coisa que simplesmente você comprava por R$ 2 e agora provavelmente está custando na casa dos 5,50 reais ali. E muita gente vai falar que isso é somente inflação. E esse é o ponto principal desse vídeo que eu quero passar para vocês. Talvez a maior ameaça para o seu futuro financeiro não seja somente perder dinheiro. Talvez seja trabalhar cada vez mais e descobrir que o dinheiro que você ganhou vale cada vez menos. Porque existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro e preservar aquele valor que você já ganhou. Muita gente passa a vida inteira tentando aumentar o seu salário, mas poucas pessoas param para pensar em uma pergunta mais importante que isso. O dinheiro que eu estou guardando hoje vai continuar sendo vai continuar tendo o mesmo poder de compra que eu posso ter agora, daqui a 10 anos? E essa pergunta ficou ainda mais importante depois do que tudo aconteceu lá em 2020, né? A gente sabe que aquele problema que a gente teve com as máscaras, não sei nem muito bem se eu posso estar falando isso aqui no YouTube, né? Que é o Covid. Eu acredito que não tem nenhum problema disso, né? Depois de 2020 ali, aquela questão do Covid, a pandemia global, né? Depois do governo terem aumentado os gastos, depois de uma inflação que atingiu todos os países do mundo, né, bem dizer assim, não teve um país que fugiu disso, até mesmo aqui nos Estados Unidos a gente vê as prateleiras com preço muito exorbitante. Eu ainda não tinha visitado aqui os Estados Unidos antes de 2020 e vendo vídeos que tiveram antes, né, eu pude ver a diferença de preço que é notável nas prateleiras hoje em dia. Muitas pessoas passam dificuldade até mesmo aqui nos Estados Unidos para fechar a conta no final do mês. E agora, né, com mais esses novos conflitos internacionais aí, vem aumentando totalmente essa incerteza novamente. O problema é que a maioria das pessoas só percebem que uma crise chegou nela, né, quando simplesmente já tinha passado ali da metade, né, dessa crise em diante. O problema começa, né, quando o aluguel daquela pessoa já subiu, quando até mesmo o supermercado já ficou mais caro, até mesmo o salário já não acompanha mais aquele poder de compra que você tinha antes. Mas eu sinto te dizer, né, mas existe um grupo pequeno de pessoas que pensa diferente. Pessoas que tentam entender os ciclos e também pessoas que estudam economia, pessoas que procuram alternativa para não ficar preso naquele sistema único, sabe? Isso a gente muitas das vezes chama de libertarianismo. E é justamente isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse canal. Não é somente sobre notícia, mas como o mundo está mudando e como você pode se preparar para essas mudanças. Inclusive, né, uma das coisas que eu quero construir junto com vocês é uma comunidade um pouco mais próxima. E temos um grupo aqui no WhatsApp totalmente gratuito, né, onde a gente conversa sobre esse assunto e diversos outros temas aí que a gente pode estar abordando, tanto para ganhar dinheiro quanto também para a gente poder se libertar, né, desse sistema que muitas das vezes a gente vai estar totalmente preso nele, beleza? A ideia lá é criar um espaço onde a gente possa trocar ideias, falar de diversos assuntos aí que a gente pode ter em crescimento na nossa vida, beleza? O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando, o vídeo ainda não acabou, porque muitas das coisas que eu percebi viajando pelo mundo, né, é que as oportunidades aparecem quando você está perto de pessoas certas, quando você conversa, quando você também troca experiências com aquele simples tipo de pessoas. Uma coisa que eu percebi na minha viagem para Tailândia, né, no ano passado, foi que conversando com um australiano, né, eu pude perceber que, mesmo ele sendo australiano, a moeda dele não era exorbitante. E eu não sabia disso, né? O dólar australiano não é similar ao preço do dólar americano. O dólar australiano, se eu não me engano, tá 3,50, 3 e pouquinho, algo assim. E muitas daquelas pessoas ganham provavelmente muito mais do que os próprios americanos aqui que trabalham e que já têm diploma, sabe? Isso porque o salário mínimo da Austrália é um pouco mais, como podemos dizer, um dos melhores salários mínimos de todo o santo mundo, né? Eu não dei uma pesquisada antes de estar criando esse vídeo, mas creio que sim. Então foi algo que eu vejo que muitas notícias impactantes falando que os Estados Unidos é a grande economia do mundo, não vamos negar, é sim a grande economia do mundo, mas principalmente para aquelas pessoas que querem ganhar um valor sendo CLT, a pessoa tem que ter a mentalidade: se eu tô trabalhando para outra pessoa, eu tenho que pensar muitas das vezes em buscar
países que me proporcionam ganhar um pouco de dinheiro a mais e um pouco mais de dignidade. E nesse ponto eu consegui extrair de uma pessoa algo que eu não sabia antes, entende? E agora vamos voltar para aquela pergunta totalmente principal: por que uma guerra entre Estados Unidos e Irã pode afetar o seu dinheiro? E por que talvez o maior problema não seja somente a guerra em si, mas o sistema financeiro que existe por detrás totalmente dessa guerra? Pensa comigo por alguns segundos. Se amanhã alguém entra na sua conta bancária, pegar as 10% do seu dinheiro, vamos supor, pegou 10 reais ali de 100 reais que você tem na conta, provavelmente você iria ficar revoltado, certo? Você chamaria isso de roubo ou você procuraria saber quem fez isso. Mas existe uma coisa que está acontecendo todos os dias que é algo bem parecido com isso, só que de uma forma muito mais silenciosa que a gente nem percebe. Esse fenômeno tem um nome e se chama inflação. Isso mesmo, eu tinha falado um pouquinho antes, né, desse fenômeno chamado inflação, que é quando seu dinheiro continua mostrando o mesmo número, mas você consegue comprar cada vez menos coisa. O problema é que a maioria das pessoas pensa que a inflação significa apenas preço subindo, mas o que realmente está acontecendo é que o valor da moeda em si está totalmente diminuindo, não somente o nosso real, mas também o dólar, como eu falei para vocês. Imagina que daqui a alguns anos, né, você precisava de 100 reais para fazer uma compra. Hoje, para fazer exatamente a mesma compra que você fez antes, né? Talvez você precise de 130 reais. O produto não ficou necessariamente melhor, né? O que mudou foi o poder de compra do nosso próprio dinheiro. E esse é um dos maiores problemas dessa, principalmente da minha geração, né? Que, para quem não sabe, tem 22 anos. Porque simplesmente, né, fomos ensinados a pensar apenas em quanto dinheiro ganhamos. Mas quase ninguém ensina uma coisa mais importante: quanto valor esse dinheiro mantém com o passar do tempo. Você pode receber um aumento, pode ganhar mais, pode trabalhar muito mais horas, né? Mas se o custo de vida sobe mais rápido do que você. Mas se o custo de vida sobe mais rápido do que sua renda, na prática você está andando totalmente para trás, entende? E isso explica totalmente uma sensação que milhões de pessoas têm hoje. A sensação de que estão fazendo tudo certo, mas mesmo assim não conseguem avançar. As pessoas acordam, trabalham, pagam suas contas, tentam guardar dinheiro, mas quando olha pra frente, né, comprar uma casa parece cada vez muito mais distante, né? Construir um patrimônio parece muito mais difícil. A gente via na época dos nossos pais ali comprando terrenos, construindo até mesmo nossas próprias casas que moramos atualmente, né? Vamos supor assim, muita da minha geração de ensino aí, tendo seus 20, 21 anos ainda que estão na casa dos seus pais, você pode estar mesmo, até mesmo vendo sua própria realidade, né? Ver se seu pai construiu sua casa, pega para fazer a mesma coisa que ele fez hoje em dia. Provavelmente você não vai conseguir com o trabalho que você ganha com o seu próprio CLT, entende? Então é aí que vem uma pergunta totalmente desconfortável: será que o problema é que as pessoas estão ficando menos produtivas? Ou será, né, que é o dinheiro que elas recebem está perdendo cada vez mais valor? E agora voltamos para aquele lado da guerra que eu estava falando com você, né? Porque quando o conflito envolve grande potência como os Estados Unidos, né, o impacto não acontece apenas entre Irã e Estados Unidos. Ele acontece totalmente no mundo todo, né? Investidores ficam mais, como podemos dizer, ficam mais sem investir, né? Tipo, o que ele investiria no Brasil, ele tira o patrimônio dele, né? E coloca, vamos supor aí, numa renda fixa, que é o que mais funciona hoje no Brasil, né? Que a maioria das pessoas aí com esses juros a 15% preferem estar deixando seu dinheiro ali parado, né? E estar ganhando dinheiro de forma passiva, ao invés, né, de estar investindo ali em negócios de risco que podem causar perca de patrimônio, entende? E também, né, os países vão aumentando seus gastos. Vimos recentemente notícias aí que o Trump direcionou, né, para a Europa em geral, assim, para eles aumentarem o poder de, como podemos dizer, de ele aumentarem o poder ali de ataque, de guerra e tudo mais, né, para que eles pudessem se defender, né, de uma possível guerra que poderia acontecer futuramente, entende? Então, tipo, essa incerteza totalmente aumenta a cada ano que passa. E quando existe muita incerteza, né, os governos geralmente fazem uma coisa: tentam controlar o problema. Mas é aí que existe um detalhe muito importante: o governo também tem limites. Eles precisam arrecadar, precisam pagar dívidas, precisam até mesmo financiar suas próprias decisões. E historicamente, uma das formas que o governo usam para lidar com uma dessas grandes crises, né, é aumentar a quantidade de dinheiro circulando na economia. E o grande problema por trás disso tudo a gente já sabe: você não cria riqueza simplesmente criando mais dinheiro. Se existisse infinitas moedas de dinheiro no mundo, todo mundo seria rico. Mas não é assim que simplesmente funciona, a gente sabe muito bem disso. O que cria riqueza de verdade é a produção, também a novas tecnologias que estão influenciando muita gente atualmente, né? Como até mesmo as próprias IAs, ChatGPT,
VO3, enfim, diversas outras que estão sendo criadas atualmente, e isso vai criando uma bolha de trabalho muito maior que não existia antes e que agora existindo vai abrir espaço para o mercado de trabalho se desenvolver muito mais. E talvez seja até mesmo por isso, né, que tantas pessoas começam a questionar o modelo atual, porque durante muito tempo a ideia era simplesmente você trabalhar, receber uma moeda e guardar essa moeda e esperar que ela se mantenha esse mesmo valor para daqui 10, 15 anos, entende? Mas se isso que eu falei anteriormente não for mais verdade, é exatamente nesse ponto que entra uma das maiores discussões econômicas, né, que provavelmente teve nos últimos anos da nossa vida. E é exatamente nesse ponto que entra uma das maiores descobertas que tivemos nos últimos anos, né, o nosso querido Bitcoin. Independentemente de que você goste dele ou não, existe uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Por que milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a procurar uma alternativa ao seu dinheiro tradicional? O Bitcoin nasceu justamente dessa ideia. A ideia é criar uma forma de que o dinheiro não pudesse ser simplesmente criada por uma decisão política, sabe? Ela é uma moeda com uma quantidade limitada de bitcoins que é existente, né? Uma rede totalmente global, que não depende de um único país, e que para algumas pessoas isso representa uma nova forma de proteção, né, contra a perda do poder de compra. Aí você deve estar se perguntando, isso significa que agora o Bitcoin vai resolver todos os problemas? É claro que não, né, galera? Nada no mundo funciona dessa forma. Mas a existência dele mostra que uma coisa muito interessante, né, pode estar acontecendo. As pessoas começaram a procurar uma saída para sair desse sistema tradicional que já reina no nosso planeta há diversos anos, sabe? E talvez seja esse o ponto mais importante. A liberdade financeira não começa quando a gente começa a ganhar muito dinheiro. Ela começa quando você entende como o dinheiro funciona totalmente de verdade, sabe? Porque se você não entende o sistema, você passa a vida inteira jogando simplesmente o jogo, sem saber quais são as regras desse jogo em si. E também existe uma coisa que eu percebi viajando o mundo. O lugar onde você nasceu pode definir muita coisa sobre sua vida. E é isso que é uma das coisas mais injustas e mais interessantes do mundo ao mesmo tempo, saca? Porque duas pessoas podem nascer no mesmo dia, ter a mesma idade e ter a mesma vontade de vencer. Mas nascer em país diferente pode mudar completamente as oportunidades que ela pode encontrar. Aqui em Nova York, né, como eu falei pra vocês, uma pessoa pode ganhar em dólar, ter acesso às melhores economias do mercado, né, e tipo, trabalhar para empresas globais, criar negócios que atingem milhões de pessoas simplesmente por sua língua ser o inglês. Enquanto em outro lugar, uma pessoa extremamente talentosa pode passar anos lutando somente para sobreviver, não porque ela não tem capacidade, saca? Mas porque o ambiente ao redor dela limita em grandes possibilidades que ela pode ter. E essa é uma das maiores mudanças que está acontecendo no mundo atualmente. Pela primeira vez, né, acredito eu, na história, muitas pessoas perceberam que elas não precisam aceitar completamente o lugar onde nasceram como destino. Antes, se você nascesse em uma cidade pequena, provavelmente seu futuro estaria limitado pelas empresas daquela região, pelas oportunidades daquela simples economia que gera sua própria cidadezinha, né? E também pela moeda do seu próprio país ali, como por exemplo o real, né? Hoje em dia não é somente assim. Hoje a internet mudou totalmente esse jogo. Uma pessoa no Brasil pode trabalhar para uma empresa, seja, vamos supor, da Argentina ou até mesmo dos Estados Unidos em si, sabe? E conseguir estar ganhando dinheiro em dólar, como eu falei para vocês lá no início do vídeo. Podem estar vendendo para outras pessoas através de e-commerce ou até mesmo do dropshipping aí, que nos últimos anos foi bastante falado, né? Como por exemplo, pegando um produto da China, trazendo para o Brasil e revendendo esse produto, seja para pessoas da América do Sul ou até mesmo pessoas da Europa, né? Pode estar criando conteúdo para o mundo inteiro. Hoje em dia temos IA que faz totalmente esse trabalho, que você pode estar criando um roteiro ali em espanhol, tá colocando a IA para narrar e tá conseguindo fazer esse conteúdo gerar grande renda para você, saca? Mas dentro disso, existe um detalhe muito importante. A maioria das pessoas, né, ainda pensa dentro das fronteiras do passado. Elas pensam, eu simplesmente consegui um emprego na melhor área da minha cidade. Eu preciso esperar o governo melhorar e, tipo, torcer para a economia também melhorar junto com esse governo. Mas enquanto isso, né, pode estar existindo outra mentalidade crescendo. A mentalidade de outras pessoas que pensam muito melhor, né? A mentalidade de uma pessoa que pensa simplesmente, como eu posso criar uma habilidade que funcione em qualquer lugar do mundo? Como eu posso estar ganhando dinheiro independente do país onde eu estou? Como eu posso estar construindo uma vida que pode me dar mais opções, liberdade de tempo, liberdade geográfica, de eu estar em qualquer lugar onde eu queira, sabe? Não simplesmente preso somente na minha cidadezinha do Brasil. E isso é algo que, graças a Deus, eu tenho hoje em dia, saca? Porque o nomadismo digital cresceu bastante nesses últimos anos e foi algo que eu me identifiquei desde os meus 16 anos ali. Eu já via muita gente falando e nesses últimos 4 anos ali eu me dediquei ao máximo para fazer isso acontecer. E graças a Deus, né? Tô aqui nos Estados Unidos hoje em dia, já visitei mais de 9 países e graças a Deus a internet abriu esse mar de possibilidades para mim e também para outros jovens que
que desbravam o mundo aí diariamente no nosso planeta, né? E não é somente sobre viajar, essa é uma visão muito superficial que muitas pessoas têm, sabe? O verdadeiro ponto é a liberdade, como eu falei pra você, né? A liberdade de escolher onde viver, a liberdade de buscar melhores oportunidades para a gente estar conseguindo até mesmo clientes melhores, sabe? E a liberdade também de não depender somente de uma única economia como do nosso próprio Brasil, sabe? Porque existe uma pergunta que poucas pessoas também fazem. Se o país onde você vive está ficando cada vez mais difícil de crescer, por que você obrigatoriamente precisa ficar preso no nosso próprio Brasil, sabe? E eu sei que esse assunto pode gerar muitas discussões, porque muitas pessoas interpretam isso como simplesmente abandonar meu próprio país, abandonar as pessoas que eu amo, abandonar até mesmo minhas amizades e até mesmo um romance que eu tive há algum dia, sabe? Mas eu vejo totalmente de outra forma. Você não precisa odiar o lugar onde você nasceu para buscar algo totalmente melhor. Você pode amar a sua cultura, a sua família, as suas raízes e mesmo assim entender que talvez existam lugares lá fora, né, onde suas habilidades são muito mais valorizadas. Tem um dos maiores erros que eu acredito que a pessoa pode cometer, né, é acreditar que ela deve lealdade eterna a um sistema que não necessariamente recompensa o seu esforço. E até mesmo grandes empresários fazem isso, né? Eles analisam onde existe mais oportunidade, onde existe mais segurança e até mesmo onde existe mais crescimento para eles. Muitas pessoas passam décadas trabalhando em um único emprego, dependendo de uma única fonte de renda e dependendo até mesmo de uma única moeda, entende? E quando a crise chega, percebem que simplesmente elas estão totalmente expostas àquele único sistema que é o nosso Brasil. E é aqui que o nosso querido Bitcoin entra nessa conversa novamente, porque o Bitcoin não é somente sobre preço, ele também não é somente sobre comprar esperando subir. A ideia por trás dele é muito maior, é a possibilidade de você ter uma forma de valor que não depende diretamente de um governo específico e também que te dá a possibilidade de estar vivendo como um completo anônimo no mundo, entende? Uma pessoa que pode carregar seu patrimônio sem precisar pedir autorização para nenhum banco, pode acessar de uma rede global e pode participar de uma economia que não depende apenas de regra do país onde você nasceu. E para algumas pessoas isso representa uma nova camada de liberdade, sabe? Agora, obviamente, né, o Bitcoin não resolve todos os nossos problemas. Você ainda precisa criar valor para as pessoas, aprender habilidades, trabalhar e construir até mesmo algo, fugir simplesmente desse sistema comum que muitos impõem até hoje, esse sistema antigo de trabalho, entende? Porque a maior liberdade não vem apenas de possuir um ativo, ela vem de se tornar algo que você consegue criar valor em qualquer lugar do mundo, entende? E essa talvez seja a maior mudança da nossa querida geração. O mundo ficou mais conectado, as pessoas competem entre si, os países também a gente vê se competindo toda hora e até mesmo por isso que existem essas guerras loucas aí pelo mundo, né? Rússia contra a Ucrânia, Irã contra Estados Unidos e diversas outras que já passaram também. As próprias empresas competem entre si, e muitas pessoas continuam vivendo como se ainda estivéssemos lá na década de 90, entende? Elas esperam que as próprias empresas cuidam dela, esperam que a aposentadoria resolva tudo. Eu acredito né, que pessoas da minha idade, 22 anos aí, provavelmente não vão ter nem aposentadoria lá no futuro. Isso porque até hoje em dia já tá difícil pros velhos de agora, né? Imagine para nós, depois que tudo isso passar, né, que nossa geração não é uma geração que tá criando muitos filhos, como a geração dos nossos pais, que a gente via aqui, fazia 4, 5 filhos, a geração do nosso avô, que fazia mais de 11, 10 filhos aí, mano, era que nem uma chocadeira realmente, entende? E muitas pessoas esperam proteger seu futuro através do governo, entendeu? Então isso que não encaixa muito na minha cabeça, mas cada vez, né, as pessoas vão percebendo uma coisa: o maior investimento que você pode estar fazendo é aumentar suas próprias opções, aprender o queridíssimo inglês, apesar de eu não ser tão fluente assim no inglês, eu estou aprendendo, como posso estar falando para vocês agora, né? Aprender até mesmo uma habilidade digital que possa te libertar desse sistema de amarra, né? De trabalho manual, de todas essas coisas que existem. Muitas pessoas podem julgar você por estar buscando essa habilidade, né? Mas você tendo foco e conseguindo aplicar aquilo dali no seu dia a dia, você com certeza vai pegar muito fácil e vai conseguir estar escalando de uma forma que você nem mesmo imagina. E até mesmo criar a fonte de renda pela internet, conhecer outros países e entender como realmente o nosso mundo funciona. Porque no final, a pessoa mais livre não é necessariamente aquela que tem mais dinheiro, é aquela que tem mais poder de escolha para estar vencendo na vida. E talvez essa seja a pergunta que você deveria fazer depois desse vídeo. Se amanhã o mundo mudar, se a economia mudar, se a nossa própria moeda perder valor e uma nova crise aparecer, quantas opções você realmente tem para estar sobrevivendo no seu próprio mundinho, sabe?